Boa noite. Estamos dando início ao terceiro encontro virtual da disciplina de marketing, onde falaremos um pouco sobre gestão dos canais e gestão de marketing. Eu sou a professora tutora Marina Rosim e vou conduzir esse encontro com vocês. Antes de mais nada, gostaria de passar as informações a respeito do contrato pedagógico. Primeiramente, o encontro virtual vai ser gravado e depois do encerramento do encontro, eu disponibilizarei ele na plataforma, dentro da aula 3, onde vocês vão encontrar informações a respeito do encontro virtual. Vocês também vão encontrar uma pesquisa de satisfação, onde vão avaliar alguns pontos a respeito desse conteúdo, condução dos professores e outros aspectos relacionados à plataforma. Peço que respondam para que nos ajude a melhorar a cada vez mais. Também gostaria de solicitar que a gente restringisse as informações a respeito do contrato pedagógico, nesse sentido, para que a gente focasse nos conteúdos da aula. Outras dúvidas ou dúvidas que não forem tiradas aqui no encontro virtual podem ser esclarecidas via Fórum Tira Dúvidas ou fale com o professor tutor. Vocês também terão, ao final desse encontro virtual, responder uma pesquisa de satisfação, em que nós atribuiremos uma nota de 1 a 5 para algumas questões que eu vou apresentar para vocês. E os temas dessa aula serão gestão dos canais de marketing, e-commerce, gestão do varejo e atacado e precificação. Então, vamos começar. Nosso primeiro conteúdo, gestão dos canais de marketing, está presente no capítulo 5 da disciplina. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de lembrar é que quando nós estamos falando do composto de marketing, o famoso mix de marketing, nós temos os 4 P's. Então, nós temos o preço, praça, produto e distribuição. Em relação ao item praça ou distribuição, né, nós podemos relacioná-los diretamente à questão dos canais de logística e marketing, tá? Então, vamos só diferenciar bem certinho como que funciona essa questão dos canais de marketing e a questão logística, para que vocês compreendam um pouco melhor. Então, praça ou distribuição faz parte desse canal de distribuição, né? Que também pode ser chamado de canal de marketing. O canal de marketing, ele vai dizer respeito ao processo de disponibilizar produtos aos consumidores, né? E vai apresentar 2 dimensões principais. Uma delas vai estar relacionada ao gerenciamento estratégico dos envolvidos nos canais de marketing e a segunda ao gerenciamento logístico da distribuição física, tá? Então, nessa imagem, inclusive, que está demonstrada para vocês, que foi retirada do nosso e-book, nós podemos ver esses aspectos, né? Então, de um lado, nós temos acima nós temos o composto do mix de marketing, que nós temos produto, preço, promoção e praça. De um lado, a questão do gerenciamento logístico e o segundo, os componentes estratégicos do canal, né? Então, o canal de marketing ou os canais de marketing vão ser esses caminhos que a empresa vai adotar para entregar o produto ao cliente final. Tá? Esses caminhos serão desenvolvidos por meio de uma parceria entre a empresa e os intermediários que vão participar desse canal, que podem ser os atacadistas, podem ser os varejistas, representantes comerciais, representantes de vendas, alguns facilitadores também, como centros de distribuição, transportadoras, bancos, tudo isso faz parte desse canal de marketing, tá? Então, é importante a gente compreender que quando nós estamos falando de praça e distribuição e marketing, a gente vai estar sempre relacionando isso aos aspectos logísticos. Eu não vou conseguir falar sobre esse conteúdo hoje com vocês, mas é importante que vocês deem uma olhada no e-book da disciplina relacionado ao planejamento logístico, que está diretamente atrelado aos canais de marketing, tá bom? Bom, então, um segundo aspecto importante para que a gente verifique seriam as funções principais dos canais de marketing, tá? Então, os canais de marketing, como nós já vimos, são representados pelo último P, né, do composto, que seria a praça ou distribuição. A gestão desse canal, ela vai envolver estrutura e gerenciamento das atividades
que vão estar envolvidas na distribuição, tá? O principal objetivo dessa etapa vai ser converter potenciais compradores em pedidos, tá? Isso é uma definição do Kotler e Keller. Então, vejam a importância do canal de distribuição, da questão da praça em todos esses aspectos, tá? A estrutura física que faz parte, né, desse processo vai nos dizer respeito a transporte e armazenagem. Então, dentro dessa questão da distribuição, a gente sempre vai ter uma estrutura física atrelada, ao menos, né, uma estrutura física atrelada dentro da cadeia, né. É lá onde estarão alocados produtos ou ativos tangíveis, né. Isso, em alguns casos, não é válido para o marketing de serviços, mas em outros casos é válido sim. Ela vai ser composta por meios de transporte, instalações, estocagem, que vão garantir a integridade desses produtos, né, que foram produzidos, e esse processo até chegar ao consumidor, tá? Um segundo aspecto seria a estrutura lógica, que seria o plano de como a gente vai transportar, né, esses produtos da melhor forma possível. Então, como que a gente vai não apenas transportar, mas gerir todos esses produtos dentro dessa questão da distribuição para garantir os melhores resultados, né? E a estrutura transacional, que vai dizer respeito a conjuntos de relacionamentos entre empresa e diferentes parceiros que vão constituir a cadeia de canais intermediários do marketing, tá? Como a gente viu, podem ser os intermediários, comerciantes e facilitadores. É importante destacar que, dentro dessa questão dos canais, nós temos algumas funções específicas dos canais de marketing que estão representadas nessa figura, tá? Então, quando a gente está falando de funções dos canais, a gente sempre vai estar atrelando isso a produtores, clientes e resultados, tá? A primeira função seria a função transacional, ou todas as atividades que vão envolver negociações entre a empresa e os outros agentes da cadeia. Então, entre empresa e clientes, entre empresa e fornecedores, empresa e atacadistas, empresas e transportadoras. Ela vai ter como característica a propriedade do produto e risco inerente à questão de compra e venda, tá? Então, é inerente tanto para quem adquire quanto para quem faz a venda, que a gente tenha essa questão do risco. Que tipos de risco? O risco da não entrega, o risco do atraso, o risco da avaria, o risco da não conformidade, tudo isso está dentro desses aspectos, né? Temos também as funções logísticas, que estão atreladas a atividades eficientes de armazenamento, condicionamento, distribuição e concentração do produto, tá? Temos também a função de facilitação, que vão ser as atividades de estímulo para que ocorra trocas e negociações dentro dessa cadeia. Então, as trocas e negociações relacionadas ao produto, tá? Quando a gente está falando do pilar produtores, nós vamos falar de cobertura de mercado, disponibilidade de estoque, processo de pedidos, informação de mercado, suporte ao cliente. Quando nós vamos falar dos clientes, nós vamos comentar sobre disponibilidade de produtos, serviço a clientes, crédito, variedade de produtos, fornecimento na quantidade necessária, suporte e assistência. E quando nós falamos dos resultados, nós vamos focar na eficiência dessa distribuição. Então, gente, os canais de marketing, eles vão seguir também alguns fluxos, tá? Esses fluxos estão relacionados a 4 pontos principais, né? Então, o canal de marketing vai estar sempre relacionado a uma rede bem complexa de canais e interrelações, né? Esse canal de marketing vai, acima de tudo, exercer funções com eficiência, de forma a gerar alto grau de satisfação ao cliente, de processo de distribuição, com base em funções que já foram descritas antes. Tudo isso vai estar dentro desses aspectos dos fluxos. Isso vai ser organizado, né, dentro desses fluxos, e os principais fluxos conhecidos, né, dentro dos canais de marketing são
fluxo fixo de propriedade, de pagamento, informação e promoção. Vamos falar um pouquinho sobre cada um deles antes de mostrar quais são as principais etapas gerais. Então, o primeiro, que é o fluxo fixo, ele vai falar sobre processo de deslocar produtos entre empresa, armazenamento, estocagem, transporte até os clientes finais. Então, todo o fluxo de distribuição vai estar relacionado a esse fluxo fixo, que é o deslocamento desse produto até o cliente final. Tá? Então, como a gente viu, isso tem uma interdependência dos nossos intermediários, nós vamos passar por diversas etapas e funções. Fluxo de propriedade. Nós vamos falar sobre processos de negociações que vão ser envolvidas entre diferentes agentes da cadeia de marketing, tá? Então, aqui a gente vai abranger propriedade do produto, riscos de perda, extravio e deterioração, isso tudo até que o produto chegue ao cliente. Então, como a gente comentou anteriormente, sempre existe nesse processo de troca entre o agente de venda e o consumidor final, né, o cliente, esses riscos. Então, a gente vai transferir a nossa propriedade nesse processo de negociação, compartilhar todos esses riscos de perda, extravio e deterioração, nesse processo de transferir o produto até o cliente. Então, nesse fluxo de propriedade, esse fluxo onde tudo isso vai sair, né, de quem está fornecendo até chegar ao cliente final. Como a gente pode ver na imagem aqui, esse fluxo de propriedade ele vai envolver o fornecedor, o fabricante, o distribuidor, até chegar ao cliente. Né? Isso é um fluxo básico, pode ter mais ou menos elementos dentro desse fluxo. Tá? O fluxo de pagamento vai estar relacionado à transferência dos recursos financeiros, né? Que vão estar agindo em todo esse canal entre a empresa vendedora e o cliente. E qual que é esse fluxo de pagamento? Fornecedores, bancos, fabricantes, distribuidores, clientes, os bancos estão sempre se relacionando entre essas pontes, né? Então, entre o fornecedor e o fabricante, nós temos o banco, entre o fabricante e o distribuidor também, entre o distribuidor e o cliente também. Vocês podem perceber que esse fluxo, ele é inverso, por quê? Nós saímos do cliente até o fornecedor. Então, o fornecedor vai transferir, por exemplo, no fluxo anterior, a propriedade até o cliente, e o cliente vai transferir o recurso financeiro para o fornecedor. Quarto ponto, fluxo de informação. É um processo em que nós vamos trocar a informação e o conhecimento, tá? Que vai ser realizado por meio de registros e alguns dados coletados nos diferentes níveis do canal. Esse fluxo de informação, então, como a gente sabe, né, dentro do canal de distribuição, nós fazemos a distribuição dos ativos tangíveis, que são os produtos, e também da informação. Essa informação ela vai passar por esse fluxo de informação. Sempre de forma registrada, né, coletando dados para garantir históricos, segurança em relação a essa compra, né, essa aquisição, informações de garantia de pagamento, tudo isso está dentro desse fluxo de informações, né? O que foi acertado entre a empresa e o cliente, quais foram as condições, como que esse produto foi transportado, então o rastreamento desse produto até chegar ao cliente, tudo isso está incluso, tá bom? Como que nós trabalhamos isso? Do fornecedor até o fabricante, do fabricante até o cliente. Entre o fornecedor e o fabricante, nós temos as transportadoras, armazéns e bancos que vão estar dentro desse fluxo de informação. São esses componentes. Do fabricante até o cliente, nós temos uma relação entre o fabricante e o distribuidor, que também vai ser intermediada pelas transportadoras, armazéns e bancos. Os distribuidores, que vão transportar isso até os clientes, né? Que vão se relacionar diretamente com clientes, transportando isso em relação aos bancos, tá? No fluxo de promoção, nós temos o processo de divulgação e estímulo a vendas pelos mais diferentes agentes do canal. O objetivo disso é ampliação de mercado, aumento de vendas, reconhecimento da marca, etc. Então,
O fluxo de promoção, a gente às vezes faz uma relação disso em relação ao P da promoção, e está correto, né? Porque o canal de marketing, ele também vai ser responsável por esse processo de comunicação com o cliente. Então, a divulgação estimula as vendas, como a gente comentou, ampliação de mercado, aumento de vendas, reconhecimento de marca, tudo isso vai auxiliar nesse processo. Entendido? O que contempla esse fluxo de promoção? Fornecedores, agências de propaganda, fabricante, distribuidores e clientes. Essas agências de propaganda vão se relacionar entre fornecedores e fabricantes, entre fabricante e distribuidor e entre fabricante e cliente, tá bom? Um outro ponto muito importante que nós devemos falar aqui é a respeito do e-commerce, tá? O e-commerce, ele é cada vez mais um formato que é muito utilizado e em crescente dentro do aspecto do marketing, né, dos canais do marketing. Então, isso foi promovido pelo nosso avanço tecnológico. A internet trouxe essa possibilidade e essa questão auxilia a mudança do comportamento do consumidor. O consumidor, ele vai cada vez mais utilizar meios digitais para buscar a aquisição desses produtos, né? Por quê? Porque a gente tem nesse sentido o aspecto da facilidade, do aumento da informação, e as empresas estão cada vez mais conscientes da necessidade da utilização dessa forma de vendas, forma de chegar até o cliente, né? Uma pioneira nesse aspecto, né, no e-commerce ou comércio eletrônico, é a Netshoes. Então, ela foi uma das primeiras empresas que trabalhou a questão da comercialização online de produtos, né? Que podem ser bens de consumo tangíveis ou os próprios serviços, né? Então, ela foi a primeira a explorar esse ambiente virtual. Na época, ela utilizava os dois meios, né? Através do virtual e o físico, e até hoje nós temos essas duas opções, apesar da crescente utilização das lojas através dos meios virtuais, tá? Então, que são inteiramente virtuais. As empresas com duplicidade, né, esses aspectos físicos, elas também utilizam os dois canais, como é o caso da Americanas, né, que nós temos a imagem aqui, a logo da americanas.com, mas que ela também vende na loja física, tá? Essas empresas virtuais, elas podem ser apenas virtuais ou reais, né? Virtuais e reais ou inteiramente virtuais. Então, utilizar a plataforma virtual e ter um espaço físico, ou apenas virtuais. As empresas que são virtuais reais vão possuir canais de vendas offline, então eles vão ter esse espaço físico de lojas físicas ou trabalhar com outras formas offline, como revistas, catálogos, intermediação por varejistas, né? Elas também podem possuir essa loja virtual, então elas vão disponibilizar os produtos para compra. Como eu comentei, é o caso da Americanas, né, que está na logo, e diversas outras. Essas empresas, elas vão adaptar as estratégias no canal de marketing em relação à loja virtual para não gerar conflito com as vendas offline, né, que podem ser realizadas com representantes e vendedores, diversas formas. Algumas das estratégias que vão ser utilizadas por ela vão ser oferecer marcas e produtos diferentes, oferecer representantes e varejistas maiores comissões, delegar cobranças e entregas de compras feitas pela loja virtual aos representantes offline, entre outros aspectos. As empresas que vão atuar somente no aspecto virtual, como é o caso da Netshoes, né? Elas vão utilizar somente essa estratégia voltada para o site ou loja online, né? Então, esse tipo de empresa, como a gente comentou, aumentou bastante nos últimos anos. Por quê? Porque as empresas cada vez mais estão dispostas a efetuar essas compras em lojas virtuais, e não só isso, elas também estão muito mais propensas a
acessar essas informações, né? Então, existe uma facilidade muito maior de acesso a informações nesse sentido. No caso da Netshoes, né, como a gente viu, ela foi uma pioneira. Hoje a gente diz até que, de certa forma, essa questão do pioneirismo dela no e-commerce trouxe, né, uma certa vantagem e desvantagem, porque ela acabou inovando, né, na utilização do e-commerce no começo dos anos 2000 e acabou criando espaço para a utilização dos todos os demais sites que seriam relacionados a produtos concorrentes, né? Calçados esportivos via internet. Então, o mix de produtos foi crescendo e ela começou a vender camisetas de futebol, oferecer serviços relacionados a esportes e tudo mais. Eu trouxe também a logo da Melius, que é um portal de ativação de compras online, para demonstrar esse crescimento do online cada vez mais expressivo e massivo. O Melius, ele usa o conceito de cashback, não sei se vocês já ouviram falar em algum momento. O cashback, ele vai trazer essa possibilidade de você garantir um retorno em cima da sua compra online. Então, isso é um ponto positivo, porque ajuda nesse processo de crescimento, né, de incentivo ao crescimento. Então, o mesmo produto que você compraria numa loja física, você não teria o retorno utilizando essas plataformas. Então, depois vocês deem uma pesquisada também, que é algo cada vez mais em alta, cada vez mais crescente, tá? Bom, partindo para o próximo tema, vamos falar da gestão do varejo e atacado. Varejo e atacado são intermediários diferentes dentro do nosso canal de marketing, tá? Os dois deles vão trabalhar nesse processo de escoamento, né, da produção do produto, do fabricante até o consumidor final, tá? De acordo com os autores Kotler e Keller, né, que são bem citados também no nosso e-book, o varejo são todas as atividades que estão relacionadas à oferta e venda de produtos até o consumidor final, tá? Para a pessoa física, o consumidor final que vai adquirir o produto. Então, o varejista ele tem um contato direto com esse consumidor final. O atacado, ele vai estar relacionado a todas as atividades de compra e venda de produtos para outras empresas, né? Varejistas e distribuidoras, que vão ter como objetivo revender esses produtos e fazer um uso comercial dele. Então, em geral, o atacado, inclusive, ele acaba utilizando o varejista como o próximo intermediário, aquele que vai comprar, até chegar ao cliente, o consumidor final, né? As aquisições de atacado, quando você vai realizar uma compra de atacado, elas envolvem transações maiores em lotes maiores, tá? Os mercados varejistas e atacadistas vão, de forma diferente, seguir regulamentações legais e fiscais que vão ser específicas e diferentes entre si. Os atacadistas vão ser menos impactados por promoções e pelo ambiente de marketing, tá? Por quê? Porque eles vão lidar com grandes volumes de venda. Em ambos os casos, atacadistas e varejistas vão ser intermediários dos canais de marketing, tá? Cada um deles vai cumprir esses papéis distintos até chegar ao consumidor final. É importante ter esse discernimento, tá? Então, cada um deles vai ter funções, características próprias, atividades próprias. E no mesmo canal de marketing, nós podemos ter os dois, tanto atacadista quanto varejista, tá? Compondo uma cadeia. Em alguns casos, pode ser que a gente trabalhe apenas com atacado até chegar ao consumidor final. Pode ser. Mas, em geral, a gente pode encontrar as duas opções. Entramos, então, nos tipos de varejo, tá? Os tipos de varejo vão estar relacionados ao quê? 3 principais: com loja, sem loja e organização de varejo. O varejo com loja, como vocês devem imaginar, né, vão ser os varejistas que vão possuir loja física. Então são o quê? Supermercados, lojas de conveniência, todos esses dizem respeito a varejos com loja. Então eles vão usar essa estrutura física para chegar até o cliente, tá? O varejo sem loja está relacionado a
aqueles intermediários que não varejistas que não vão utilizar uma loja física para revender os seus produtos. É o caso do e-commerce, como a gente viu, mas também vendas por catálogo ou telemarketing, né? Então, o cliente não necessariamente precisa ir até a loja para fazer a aquisição do produto. Então, vendas por catálogo, como são muito conhecidas, né? Avon, Natura e etc. Telemarketing, tudo isso faz parte. Organização de varejo. Vão ser varejistas que vão operar com mais de uma loja, utilizando o mesmo nome e marca, né? Então, a gente tem um exemplo que a gente já viu ali atrás, americanas.com, outras lojas, como as lojas grandes de departamentos, C&A e Renner, elas têm as duas opções de compra, né? Então, nós vamos trabalhar com essas organizações de varejo. Então, elas vão ter espaços físicos ou também virtuais espalhados em diversos cantos, né, do país, do mundo, das localidades nas quais estão inseridas. Temos também a precificação, que é o nosso último tema, né? A precificação, ela vai estar diretamente relacionada à ideia de estabelecer um preço. Então, o cliente, consumidor final, ele deseja estabelecer esse preço perante, ele deseja ter uma noção de preço antes da aquisição do produto e é necessário que a empresa faça o estabelecimento desse preço previamente, tá? Ele vai fazer parte, né, esse processo de estabelecer o preço, das estratégias de marketing de um negócio, né? Então, a empresa invariavelmente vai ter que inserir um preço, mas para inserir esse preço, ela vai ter que colocar uma estratégia junto, tá? Então, antes dela lançar ou fazer a modificação num produto, os profissionais que estão relacionados, né, ao marketing vão analisar o ambiente de negócios da empresa e usando diversas técnicas com o objetivo de identificar desejos e necessidades do cliente em relação ao quesito preço, tá? Muitas vezes a gente comete o erro dentro das organizações de se voltar apenas para os custos, tá? O que isso quer dizer? Que os custos, eles vão, em muitos casos, né, ser um fator primordial para que os gestores estabeleçam a precificação. Mas isso é uma estratégia que não é muito eficaz dentro do marketing. Por quê? A partir do momento que você leva em consideração apenas o custo, você não está levando em consideração as necessidades e desejos dos clientes. E isso pode incorrer em você colocar um preço superior, né, estabelecer um custo, uma margem, colocar um preço superior a que o cliente deseja, e o contrário também, colocar uma precificação inferior que dificulte esse processo de estabelecer isso perante o cliente, tá? Então, o que nós temos? Essa relação direta entre preço e estratégia de marketing. E, como a gente acabou comentando já, além da questão de determinar os preços relacionados ao custo, outras falhas que podem ocorrer que devem ser cuidadas são falta de revisão nos preços, a questão de determinar política de preços independente do restante do marketing mix, então não levar em consideração praça, que seria distribuição, promoção e propaganda, né? Então tudo isso também tem que ser levado em consideração no momento de estabelecer os preços antes de ofertá-los ao cliente. Não levar em consideração o ciclo de vida do produto, que como a gente viu, o ciclo de vida influencia muito em relação à expectativa do mercado perante esse produto, né? Então essa expectativa é o que vai nos dizer o que nós devemos realizar. E a determinação de uma estratégia para segmentos diferentes ou ocasiões de compra, tá?
finalizando o nosso último tema, que é precificação, eu quero passar para vocês esse processo de precificação e posicionamento da marca, tá? Então, isso está diretamente relacionado. Os preços vão ser estabelecidos dentro da empresa, né? Pela empresa para o mercado, levando em consideração o seu posicionamento, né? Então, o que a gente tem que pensar? Levando em consideração aqueles posicionamentos básicos que nós conhecemos, que estão relacionados com ou estratégia de custo, diferenciação ou nicho, né? Nós temos que trabalhar os nossos preços de acordo com essas estratégias. Alguns fatores importantes vão ser considerados nesse processo, né? Para que a gente consiga combinar o aspecto qualidade e preço com aquilo que o cliente deseja, tá? Porém, alguns fatores importantes precisam ser considerados, tá? Nós vamos seguir algumas etapas para esse processo de definição. Então, a gente já tem consciência que nós temos uma marca posicionada, que pode ser que ela seja posicionada por preço, ela pode ser posicionada exatamente por preço, ela pode ser posicionada por diferenciação, ela pode ser posicionada por nicho, e isso vai fazer diferença na precificação. E até chegar ao preço final, nós vamos seguir esses 6 passos que estão aqui na tela. Primeiro, nós vamos selecionar qual que é o objetivo de determinar esses preços. Por que nós queremos determinar esses preços? Para realizar a venda perante o consumidor final. Mas também pode ser por algum ponto específico. Nós queremos aumentar o nosso market share, nossa participação de mercado. Tudo isso tem que ser levado em consideração. 2, determinação da demanda. Tá? Como que nós faremos a determinação dessa demanda? 3, a estimativa de custos. Como que ela será realizada? 4, análise de custos, de acordo com preços e ofertas dos concorrentes. Então, nesse processo, nós vamos analisar também como que nossos concorrentes estão se posicionando. 5, seleção do método de determinação de preço. E 6, né, seleção do preço final. Então, esses 6 passos são importantes, porque a partir do momento que a gente os segue, nós conseguimos chegar de uma forma sistemática até o preço final, o que nos auxilia a garantir que o nosso preço vá expressar o nosso posicionamento de marca, tá? Que vai ser composto por uma série de estratégias que a empresa vai seguir para projetar produtos e serviços no mercado. O Porter vai ensinar que uma marca pode se posicionar pela diferenciação, valor entregue, ou pela liderança em custo, que é preço final dos produtos perante o mercado. Tá bom, pessoal? Bom, esses eram os principais pontos que nós iríamos comentar. Eu vou pedir para que quem está participando me auxilie na nossa pesquisa de satisfação. Estou encerrando a gravação por aqui. Agradeço a participação e vamos partir para a pesquisa de satisfação online.